Agora a gente vai falar da violência no trânsito. Por trás das estatísticas, dos números, sempre há histórias dolorosas, dramas de muitas famílias. Aqui a gente tem um drama de duas famílias, né? Primeiro, a do jovem Carlos Alex, o jovem de 28 anos, que morreu, ele é motociclista, morreu atropelado no sábado por um motorista de caminhão que estava embriagado. Sábado, 1 ano e meio antes, esse jovem aqui, o Eduardo Gonçalves, também morreu atropelado, e é aí que vem a revolta, pelo mesmo caminhoneiro que mais uma vez estava dirigindo embriagado, o caminhoneiro José Carlos Ximenes. 1 ano e meio atrás, ele levou para essa família aqui, matou esse jovem. Sábado, matou esse outro jovem, um rapaz de 19, perdão, é isso mesmo, 1 ano e meio atrás ele matou esse jovem aqui, o Eduardo, de 19 anos, e no sábado matou esse outro rapaz, levou muita dor às duas famílias. E muitas pessoas defendem, então, uma mudança na lei do trânsito, para que isso não volte a acontecer, uma vez que esse caminhoneiro só teve a carteira suspensa depois de provocar a segunda morte. Eu vou conversar agora com o deputado federal Aldifas Barcelos, que está aqui no estúdio do Bom Dia. Como eu já disse no início, ele apresentou um projeto para endurecer a lei de trânsito, a punição a quem comete um acidente dirigindo embriagado. O que diz exatamente o projeto do senhor, deputado? É isso mesmo, Mário. O nosso projeto, ele torna um crime hediondo, ou seja, a partir dessa lei aprovando, não mais se acontecer o que aconteceu, infelizmente, com essas duas famílias, o motorista não vai pagar a fiança, ou qualquer outro motorista, ele vai continuar preso com detenção de 12 anos, o mínimo até 30 anos. Então, estamos mudando a legislação radicalmente para pôr fim à impunidade, infelizmente, que acontece no trânsito, não só no Espírito Santo, mas no Brasil todo. Naquele caso ali, no caso do Eduardo, do jovem de 19 anos, morto um ano e meio atrás, o pai dele esteve aqui e a mãe também. E eles disseram que o motorista pagou uma fiança de R$300. Isso mesmo. R$300. Isso está acontecendo no Brasil todo. São mais, no Brasil esse ano, foram mais de 8 mil mortes. O dado do Ministério da Saúde, ainda na data de ontem, já deve ter mudado essa realidade, infelizmente. 8.542 pessoas morreram em função disso. Aqui no Espírito Santo são quase 500 pessoas somente esse ano, ou seja, no Brasil é uma morte a cada 1 hora causada, infelizmente, por essas questões que foram colocadas aqui por você com muita propriedade, sabe, Agora, Mário? deputado, para tornar a punição mais rigorosa, é preciso que haja a comprovação do crime. E aí, como o senhor defende no projeto, tem que ser crime hediondo, não tem fiança, 12 anos de cadeia. Essa seria a mudança. Mas para que tenha a comprovação do crime, tem que ter obrigatoriedade de soprar o bafômetro, e hoje não tem. O projeto não tem que ir além, então, não obrigar... Não, mas no projeto coloca isso também. Sim. Tá? Nós estamos colocando isso, nós estamos cercando a assessoria técnica da casa, estamos nos ajudando nisso. O projeto está indo para a comissão de transporte, eu estou acompanhando isso pessoalmente, são basicamente somente 2 comissões, lá na Câmara são mais de 27, mas para esse projeto somente 2, na Comissão do Transporte, depois vai para a Comissão de Justiça. Então a ideia é alterar também desde o início, desde o bafômetro. Desde o início. Seja obrigado a fazer o bafômetro e caso cometeu um acidente dirigindo embriagado, aí é crime hediondo, é isso? Isso. A gente está tentando se cercar de toda a maneira possível dentro da legislação para evitar essas brechas, que infelizmente alguns advogados buscam isso para defender essas causas. Então, mas a gente entende que não é só isso, né, Mário? Ou seja, essa é uma questão para a gente evitar esse tipo de coisa, né? Eu, particularmente, entendo que, primeiro, falta o princípio do temor a Deus, falta a questão da educação no trânsito, precisamos melhorar as nossas estradas também, melhorar a sinalização, melhorar a fiscalização, porque não adianta também nós termos boas leis, essas leis não forem aplicadas, a fiscalização não existir, não houver estradas boas, né, para que a gente possa estar fazendo com que evite essas coisas. Então, é um conjunto de coisas e uma delas é a legislação, e por isso que nós colocamos essa lei na Câmara, e eu tenho certeza que ainda vamos acompanhar isso, apesar da certa lentidão no Congresso, infelizmente, mas nós vamos acompanhar isso pessoalmente para que a gente possa estar com isso sendo aprovado ainda esse ano. Esse projeto em nível federal e aqui no Espírito Santo, o que pode ser feito pelos legisladores aqui do Estado? Nós conversamos também com o deputado estadual Luciano Rezende, que teve recentemente um irmão aí vítima da violência no trânsito. E ele falou sobre a importância também de mudar urgentemente essa legislação. Vamos ouvir o que disse
o Luciano Rezende, deputado estadual. A família foi vítima recentemente, muitas foram no passado e infelizmente a gente vai ter muitas famílias no futuro sendo vítimas e a situação só está se agravando. O noticiário dessa semana colocou um motorista que havia atropelado um motociclista bêbado, voltou a dirigir e atropelou outro motociclista. Quer dizer, é uma situação inaceitável em que a legislação precisa de ser alterada, a educação para o trânsito precisa de entrar nas escolas o tempo todo, do ensino fundamental até o fim do ensino médio. Não dá para fazer educação para o trânsito só em semana de trânsito, isso tem que entrar todos os dias e a punição tem que ser severa. Na minha opinião, mais importante do que discutir o tempo que a pessoa vai ficar presa é a certeza de que ela ficará presa sem direito à fiança. Outra coisa é o seguinte, não há necessidade de se usar o bafômetro. Eu trabalho com o exame antidoping em esportes há muitos anos e o exame antidoping no esporte acabou com esse problema. O atleta que se recusa a fazer o exame antidoping, ele é considerado dopado. O indivíduo que se recusa a fazer o bafômetro, ele tem que ser considerado alcoolizado. Ah, eu não estou alcoolizado, então faça o bafômetro para garantir que você não está alcoolizado. Isso é uma calamidade pública, está demorando muito a mudança da legislação ser feita e infelizmente nós não podemos fazer na Assembleia, porque se nós pudermos fazer, o ambiente na Assembleia Legislativa hoje do Espírito Santo é totalmente favorável a mudar essa legislação. O que os deputados podem fazer para diminuir essa sensação de impunidade que a população sente? Debater, colocar isso em todos os momentos que tiver contato com o público, fazer atos públicos, fazer sessões discutindo essa questão como já fizemos na Assembleia e tentar em nível local mobilizar algum espaço que haja na legislação para garantir a melhoria desse estado de selvageria e de violência no trânsito que hoje faz com que todos nós tenhamos muito medo de entrar num carro, por exemplo, e pegar uma BR, que virou máquina de matar gente. Então, o deputado estadual Luciano Rezende dizendo que essa mudança tem que vir em nível federal mesmo e, pelo que ele diz, vai ao encontro do que o senhor defende. Que o bafômetro seja obrigatório, se o cidadão não soprou o bafômetro, é a presunção da culpa. Sim. Muito doloroso. Eu entendo que o Luciano passei algo parecido e só sabe a dor dessa família quem passou por igual. O que no momento, né? Eu também perdi meu pai alguns anos atrás, em função de acidente de trânsito, aqui na S010, e é muito doloroso, né? Para a família, exatamente, a minha mãe ficou hospitalizada várias semanas, então é muito difícil. Então eu mando um abraço para essas famílias, porque só sabe essa dor quem passou por ela. Então a gente tem que ter mais rigor na lei, eu concordo com o deputado, tem que melhorar a questão da educação, como eu coloquei, a educação no trânsito, melhorar as nossas estradas, melhorar a fiscalização também, porque não adianta ter boas leis, nós temos boas leis nesse país, repito. Tem que dar exemplo também, deputado, porque a gente já acompanhou legisladores, senador da República, exatamente, deputado federal que foi flagrado numa blitz e se recusou a soprar o bafômetro. É muita impunidade, essa que é uma verdade, para a classe política, para todos, infelizmente. Então é lógico que nós, a classe política, temos que dar um exemplo. Infelizmente aconteceu isso, isso não poderia ter acontecido, porque, repito, cabe a nós dar o exemplo. Mas assim, eu creio que isso vai ser aprovado, existe também todo um clamor lá dentro do Congresso para mudar essa legislação. Vai andar rápido? Já tem telespectador ligando para cá e dizendo que para outros casos que se considera menos importante há regime de urgência. Nesse caso, anda rápido essa proposta até chegar ao plenário para ser votada? A verdade, sim, infelizmente, que as coisas para andar com certa agilidade lá tem que vir do Executivo através de medida provisória, para não ter necessidade de passar nessas comissões, etc. Mas como existe o clamor dentro da própria Câmara, do ponto de vista da necessidade de nacionalização, eu creio que a gente vai trabalhar para isso e que a gente possa estar mudando essa realidade o mais rápido possível, porque são vidas que estão se perdendo a cada dia nas estradas por irresponsabilidade, né, das pessoas, por mau uso do álcool. No caso do pai do senhor, se me permita perguntar, foi um motorista embriagado também que provocou o acidente? Infelizmente ele também, né, faleceu, o motorista, isso foi uns 15 anos atrás, juntamente com o meu pai. É algo muito, repito, que a gente não gosta muito de lembrar isso, mas é importante para a gente estar dando à população, conscientizando a população para não fazer esse tipo de coisa usando o álcool para matar as pessoas através do seu carro. A Jéssica, nossa telespectadora, mandou um e-mail, ela sugere também um aumento na indenização para as famílias das vítimas dos acidentes. É uma boa proposta.
Deputado, antes de terminar essa entrevista, eu queria tocar em outro assunto com o senhor, que foi a questão dos royalties do petróleo. A gente viu que essa proposta passou pelo Senado e deve agora chegar à Câmara dos Deputados. O senhor esteve lá no Senado acompanhando a votação. Qual a sensação que o senhor tem? Vai passar também na Câmara? Eu acompanhei, né, eu não sou deputado federal, sou senador, mas tive a oportunidade, infelizmente, um momento ruim, e saí de lá muito triste. Primeiro, pelo comportamento dos senadores, né? Porque a maioria dos senadores que estão lá são ex-ministros, ex-governadores, ex-prefeitos das capitais, gestores públicos que têm a consciência do orçamento público, entendem da questão de planejamento, fizeram isso nas suas cidades, nos seus estados, e estão assim, eu vou usar uma palavra muito forte, né? Isso sendo aprovado vai estar quebrando o Estado do Espírito Santo, está quebrando alguns municípios do Estado do Espírito Santo, quebrando o Estado do Rio de Janeiro. A palavra não é desorganizando, está quebrando literalmente. Então, isso vai para a Câmara. A expectativa, a gente tem que ser muito franco com a população, não é das melhores. O comportamento, infelizmente, dos deputados vai ser pior do que os senadores, porque a maioria que está lá não são gestores públicos, não tem consciência disso, né? São representantes de classe, ruralistas, etc., que vão usar de um comportamento muito pior do que os senadores. Mas a bancada do Espírito Santo, juntamente com a bancada do Rio, nós vamos estar firmes, vamos estar trabalhando nas comissões, vamos estar tentando fazer essas mudanças, postergando o máximo possível. E aí sim, depois tem uma outra fase, como colocou muito bem o nosso governador, junto à nossa presidente Dilma, para não sancionar essa lei. E aí sim, né, o nosso governador está fazendo todo um trabalho muito bem feito para que a gente possa ir à justiça e derrubar. Infelizmente, essa lei foi aprovada, mas a expectativa não é das melhores. É importante, com muita transparência, com muita clareza, falar isso para a população. Deixa eu agradecer ao deputado federal Aldifas Barcelos pela participação aqui no Bom Dia Espírito Santo, dizendo que tem um projeto de lei de autoria dele que está sendo avaliado em algumas comissões da Câmara dos Deputados, deve ir a plenário, a gente só não sabe quando, mas que propõe mais rigor, endurecer a lei contra os motoristas que dirigem embriagados e que provocam tragédias no trânsito, como infelizmente a gente vem acompanhando com muita frequência. Obrigado pela presença aqui no Bom Dia, deputado. Bom dia. No próximo bloco, a entrevista...